Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Boa tarde, querida. Agradeço a Batuíra, a Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos para realizar esse estudo. O nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vamos trabalhar o item As causas atuais das aflições. Vamos fazer o item 5, que finaliza esse estudo. Kardec nos traz assim: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso, teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, meus irmãos, estamos aqui numa tarde de domingo, dedicando um tempinho da nossa vida para estarmos com os ensinamentos dos espíritos, as lições que Kardec recolheu para nós e destravou, simplificou para a nossa melhor compreensão. E nós estamos aqui juntos, com a graça de Deus, justamente para vermos em que nós podemos nos melhorar a partir do momento que nos conscientizamos de que tudo por que passamos necessitamos. Necessitamos para a nossa aprendizagem, necessitamos para a nossa evolução, necessitamos para ajudar aqueles que estão próximos a nós, sejam encarnados, sejam desencarnados, e esses muitas vezes
nos desafiam, ajudando a que os nossos companheiros de caminhada, encarnados, nos ajudem a tropeçar, nos ajudem a cair em pequenas armadilhas que complicam a nossa caminhada, para que possamos testar a nossa humildade, a nossa vontade firme de nos mantermos no caminho do bem, de não maldizermos aquelas dificuldades que vamos encontrando no caminho, para não complicarmos a nossa vida futura, a nossa vida espiritual. Essa que vivemos hoje, na presente encarnação, na família em que estamos, na casa em que estamos, no trabalho em que estamos, ali estamos para ajudar, conscientemente ou inconsciente, das leis que os espíritos vêm nos ensinar, vêm nos fazer reconhecer. Mas dependendo de como nós reagimos diante de cada uma das dificuldades essas que muitas vezes, na maioria das vezes, são do nosso passado, são das nossas transgressões, muitas vezes, e que elas voltam numa outra roupagem, voltam através de outro irmão, às vezes o mesmo irmão com quem tropeçamos no passado, e que foi colocado junto de nós, na nossa família, no nosso trabalho, para que com ele possamos progredir e ajudá-lo a progredir também, e aqueles que não acreditam na nossa capacidade de nos regenerarmos, de corrigirmos os erros passados. Então, temos que olhar cada uma das dificuldades, cada uma das aflições, como sendo as nossas faltas passadas que voltam para serem corrigidas. E muitas vezes precisamos dobrarmos, né? Dobrarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, às vezes inconvenientes, não é? E que nos fazem avançar se os aceitamos, se aceitamos essas aflições, ou fazem com que a gente registre mais uma falta com a qual teremos que prestar conta, porque Deus tudo vê. A maioria das coisas que nós fazemos, nós não temos punições diante das leis humanas, mas diante de Deus, nada passa desapercebido e tudo vai sendo registrado no nosso diário de bordo, né? É aquele que tem alguém que vai anotando todos os nossos atos, todas as nossas falas, todos os nossos pensamentos. Contam-nos no meio espírita que Divaldo certa vez foi levado por Joana ao plano espiritual para uma tarefa. E lá chegando, Divaldo, olhando tudo que estava se passando, estava em silêncio, como Joana havia recomendado. Entretanto, Joana vira para ele e diz: silêncio. Aí ele diz: eu estou em silêncio, Joana. E aí ela diz para ele de novo: Divaldo, silêncio. Mas eu estou em silêncio, Joana. E ela diz a ele: silêncio do pensamento. Então, que tenhamos cuidado com os nossos pensamentos, que são eles que vão nos fazer emitir palavras que às vezes maltratam e com que nós nos comprometemos. Que tenhamos o cuidado de orar e de vigiar não só as nossas ações, as nossas palavras, mas os nossos pensamentos. E que Jesus, nosso mestre querido, os espíritos bondosos que nos envolvem, que nos socorrem, que nos aconselham, nos envolvam nessa tarde, que envolvam os nossos irmãos em aflições, com dificuldade de compreender as aflições presentes, que eles sejam iluminados, que os nossos irmãos desencarnados, que não acreditam na nossa vontade de nos melhorarmos, que eles sejam envolvidos pela espiritualidade maior, que Batuíra
nosso dirigente da Casa de Batuíra, possa envolver esses irmãos desencarnados, que seja uma tarde de paz para todos eles que estão internados na Casa de Batuíra, que nós os levamos para lá através dos nossos pensamentos. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita. Agradecemos a Batuíra, esse irmão bondoso que nos acolhe, que nos envolve, que nos ajuda a avançarmos um pouquinho mais na trilha do bem. Muita paz para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos companheiros de trajetória, para os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nas calçadas, nos guetos, onde quer que estejam precisando de amparo. Que Jesus, o grande médico de nossas almas, possa envolver a cada um e ajudá-los a trilhar o caminho das aflições, confiantes na misericórdia de Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, nossos anjos guardiães, nossos protetores e benfeitores. Que os irmãos que nos cercam, que nos envolvem, recebam as bênçãos de Jesus, hoje e sempre. Uma boa tarde a todos, na paz de Jesus, com um abraço generoso, afetuoso de Batuíra por cada um de nós. Fiquem em paz.